E aí, beleza? Bora lá para mais um vídeo de review de gabinete. Dessa vez um lançamento aqui no Brasil. Gabinete da ES Game, modelo Zero Max. Esse gabinete você encontra por algo em torno de R$230. Quem tiver interesse eu vou deixar o link aí na descrição. Na lateral, as especificações do gabinete, dimensões, suporta a placa-mãe Mini ATX, Micro ATX e ATX. Placa de vídeo, o máximo 41,5 cm, altura máxima de air cooler 160 mm, water cooler, parte superior até 360 mm, e tem uma USB 2.0 e uma 3.0. Como de costume, já vou mostrar a parte de baixo do gabinete. Tem pezinhos emborrachados. E uma coisa que eu não curti muito é que os pezinhos aqui da parte traseira são de uma cor diferente dos pezinhos aqui, né? Eu achei isso aí um pouquinho estranho, confesso para vocês, cara. Aqui o espaço para estar colocando as ventoinhas. Não tem filtro de poeira. Folhetinho aqui com as especificações do gabinete. Em relação às dimensões, tem 42,5 cm de profundidade, 39,5 de altura e 27,5 de largura, assim como informado na caixa. Para remover a lateral de vidro, só tirar esses dois parafusos aqui. Agora sim, só puxar. Tem duas travas aqui na parte de baixo, tá vendo? Para encaixar. E o vidro é pesado. Antes de mostrar a parte interna, eu vou mostrar primeiramente a frontal do gabinete, tá vendo? Esse acabamento aqui que é em plástico. Botão de power, reset, entrada de áudio, microfone e fone de ouvido, uma entrada USB 2.0 e outra 3.0. Uma breve visão geral aqui do gabinete. Na parte superior, filtro de poeira, padrão, né? Agora mostrando um pouco melhor a parte interna do gabinete. Legal que ele tem essa curva, essa chapa não é totalmente reta, tem uma curva aqui em direção às três ventoinhas de 120 mm que você pode estar colocando aqui na lateral. Uma coisa bacana é que esse gabinete já vem com suporte para GPU parafusada, né? Você vai colocar na altura correta aqui para sua placa de vídeo, depois vai parafusar pelo outro lado. E tem um acabamento emborrachado. Um dos diferenciais desse gabinete é o seguinte: as três ventoinhas de 120 mm que a gente coloca aqui embaixo, elas ficam meio que num ângulo. Elas não ficam totalmente retas, elas ficam meio inclinadas aqui em direção à lateral de vidro. Então, cara, tem tudo para ficar bem bacana, né? Bem bonito, assim você vai conseguir ver um pouquinho melhor de lado as ventoinhas aqui na parte de baixo. Sai um ponto positivo. O primeiro gabinete que eu pego que é dessa forma. Aqui na parte de baixo é tipo um mesh, né? E tem um bom espaço. Olha o espaço que tem aqui da parte onde a gente coloca a placa-mãe até a parte superior. Tem um espaço bem ok para estar colocando um water cooler de até 360 mm aqui na parte superior. Em relação à compatibilidade, né? Water cooler de 120 mm na parte traseira. Aqui na lateral, provavelmente caiba um de 360 mm também, porém no gabinete desse o interessante é você colocar na parte superior, né? Então 120 mm na parte traseira, não tenho certeza, mas provavelmente 360 na lateral e
Na parte superior, air cooler de até 160 milímetros de altura e placa de vídeo até 41 centímetros de comprimento. Na parte traseira, 7 slots de expansão, porém somente os 3 primeiros são parafusados. Minto, os 4 primeiros, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Os outros 3 a gente precisa estar quebrando. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, né? A gente precisa estar quebrando. No anúncio lá informa que os slots de expansão são parafusados, não informa que são somente 4, né? Para mim eram todos, porém, né? Já é alguma coisa. Aqui na parte traseira, padrão, né? E percebam o que eu falei anteriormente, cara. Olha como é que ficou estranho esse pezinho, cara. Bege. Pô, nada a ver. Provavelmente eu vou ter que pintar isso aqui de preto, arrumar uma tinta e pintar isso aqui de preto, que eu acho que não ficou nem um pouco legal, né? Para remover essa lateral de metal, só desparafusar aqui, assim como a lateral de vidro, né? Aí puxa. Aqui nessa parte, passagem de ar, não vem com filtro de poeira, até mesmo para se tratar de um gabinete de R$230, né? E aqui mostrando um pouco melhor a parte onde a gente faz a arrumação de cabos. Legal que vem com 3 fitas velcro, tá vendo? Para ajudar na arrumação de cabos. Isso aí é um ponto positivo. Acompanha um saquinho com abraçadeiras e parafusos. Até aqui, nada demais. 5 abraçadeiras para arrumação de cabos. O saquinho com os parafusos. Isso aqui vem em qualquer gabinete, tá? Na parte das conexões, os cabos. O cabo USB 3.0, um ponto positivo, é flat, bem flexível. Isso aqui ajuda bastante na arrumação de cabos. Os 2 cabos HD áudio e USB, né, pontinha colorida. Isso aqui eu não curti muito e meio que padrão, né? Aqui o cabinho de HD áudio e tudo mais ali do painel frontal. Até aqui tudo normal, né? Na gaiola de HDs tem espaço, né, segundo informado ali na caixa, para 2 HDs de 3,5 polegadas e um SSD de 2,5 polegadas. Os cabos do painel frontal eles ficam nessa posição que não vou dizer que é ruim, né? Mas é um pouquinho diferente. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para colocar a ventoinha aqui, porém dentro do esperado, cara. Segundo o fabricante ali tem 9 milímetros, 9 centímetros aqui para arrumação de cabos, então é mais do que suficiente, né, pessoal? Cara, bastante espaço para arrumação de cabos. A fonte fica um pouquinho mais aqui abaixo, uma partezinha para ela ficar aqui em pé para não cair. Suporte aqui nas laterais também, isso aí é legal. E no mais, é isso, pessoal. Agora eu vou estar realizando a montagem e já volto para mostrar para vocês o PC montado nesse gabinete. E tá aí, pessoal, o PCzão montado. Não ficou 100% porque eu não tenho uma ventoinha para colocar na parte traseira, mas já dá para vocês terem uma noção de quão bonito é esse gabinete. Agora eu vou falar um pouco sobre como foi o processo de montagem nesse gabinete e o que eu curti e não curti nele. Eu curti bastante a frontal desse gabinete, facilita, né, o fato de já ter as entradas USB
tipo A e entrada de áudio aqui na frontal, assim como o botão de power e reset. Isso é um ponto positivo, porque mesmo que você coloque o gabinete no chão, vai estar com fácil acesso ali para vocês estarem usando tanto as entradas USB quanto o botão de power e reset. E percebam que as ventoinhas aqui da parte de baixo, elas ficam meio que no ângulo aqui, né? Elas não ficam totalmente retas, elas ficam meio inclinadas. Eu achei isso aí muito legal, cara. E na boa, que gabinete lindo, pessoal. Confesso para vocês que eu curti bastante esse gabinete. Excelente espaço interno para arrumação de cabos, até pessoas que não estão acostumadas, né, a montar PC, pode ficar tranquilo que não vai ter qualquer tipo de problema, que é muito simples mesmo. Durante o processo de montagem eu fiquei com receio em relação ao meu air cooler, que é um Deepcool AK500S digital, porque ele tem 160 milímetros de altura e é o máximo suportado por esse gabinete. Eu falei, cara, será que eu vou conseguir colocar tampa lateral? E foi bem no limite, mas consegui botar de boa. E pelo que eu vi, nem encostou na parte superior do air cooler, então show de bola, realmente suporta air cooler de até 160 milímetros de altura. Mas sem sombra de dúvidas, um water cooler de 360mm aqui na parte superior ia cair muito bem nesse gabinete, cara. Gabinete muito bacana. Uma outra coisa que eu curti nesse gabinete é o fato de tanto a tampa lateral de vidro quanto a tampa lateral de metal, onde a gente faz a arrumação de cabo, elas têm esses parafusos. Isso aqui é muito bom, porque eu já tive um gabinete da Superframe, o Veiga, que nessa parte aqui era sob pressão, não tinha nenhum parafuso, né? Aqui na lateral de vidro não tive problema, mas na outra lateral, que também era de pressão, cara, toda hora caía. Toda hora caiu, eu tomava um susto do caramba, porque você tá fazendo alguma coisa no computador, tá trabalhando, jogando, pô, escuta aquele estrondo, pô, tu pensa até que caiu alguma coisa no telhado da tua casa, né? Mas nesse gabinete aqui não corre risco disso acontecer, porque tanto essa lateral de vidro quanto a de metal tem esses parafusos de segurança. Eu acho isso aí muito bom, cara. Vou aproveitar para mostrar para vocês a parte interna no gabinete. Olha que legal, cara. Eu fiz uma arrumação de cabos, que esse gabinete aqui suporta a placa-mãe até ATX, só que a minha é micro ATX. Mesmo assim eu consigo passar os cabos ali por trás da placa-mãe, então ficou bem jeitosinho, né, cara? Não ficou aqueles cabos horríveis passando aqui de baixo lá para cima. Dá para fazer uma arrumação de cabos muito, muito bacana mesmo nesse gabinete, cara. E, como eu falei anteriormente, as três ventoinhas aqui da parte de baixo, elas ficam meio que com ângulo aqui em direção à placa de vídeo. Então não fica um espaço muito grande, tá vendo? Das ventoinhas aqui de baixo até a placa de vídeo. E eu tava até pensando em comprar o gabinete desse aqui, a versão micro ATX, mas eu não comprei por causa disso aqui. Como as ventoinhas ficam no ângulo aqui, eu acho que é 8 graus, se não me falha a memória, tá lá na descrição do anúncio, elas ficam, né, um pouquinho mais para cima, então elas se aproximam da placa de vídeo. E no caso do micro ATX, que só tem 5 slots de expansão, eu tava com receio das ventoinhas ficarem muito próximas, muito coladas aqui na placa de vídeo e dificultar um pouco a minha vida, né, numa possível manutenção e tal. Aí eu acabei optando por pegar esse aqui, né, que suporta a placa-mãe até no máximo ATX, porque eu já sabia que não ia ter esse tipo de problema. E a diferença estava papo de R$50 da versão micro ATX para essa aqui, que é a versão ATX. Então, se vocês quiserem uma dica, cara, né, compra essa versão aqui, porque mais para frente, se você resolver comprar uma placa Full ATX, né, no caso ATX, o gabinete já vai suportar, já aquele, né, versão micro ATX, você só vai conseguir colocar a placa-mãe micro ATX, né? Então é bom pensar nisso antes de comprar, para depois não ter que ficar trocando de gabinete, né? No meu caso aqui eu troco toda hora porque eu fico trazendo vídeo pro canal, né? Mas você que vai montar o PCzão ali e não quer esquentação de cabeça, cara, já pega esse aqui que é para placa-mãe ATX para não ter mais esquentação de cabeça. E fica bem legal, tá vendo? Deixa eu ligar a lanterna aqui. Olha lá. Fica bem legal essa arrumação de cabos ali. E fica bem chavado, não dá para ver direito, tá vendo? Esse gabinete aqui pode ser interessante para estar colocando placa de vídeo na vertical. Depois eu vou ver se eu compro um kitzinho barato e faço a instalação aqui, entendeu? E, no geral, cara, curti muito. Agora, algumas coisinhas que ficaram faltando nesse gabinete. Bom, os pezinhos aqui da frontal,
eles, né, são pretos. Ele é normal, padrão, só que os da parte traseira, esse aqui e o da outra lateral, vou aproveitar para mostrar para vocês, cara, eles colocaram na cor bege, eu não entendi muito bem isso, olha só como é que fica diferente. Claro, isso aqui a gente resolve, cara, na loucura passa uma canetinha hidrocor aqui, pinta de preto e tá tudo certo, dá para contornar isso, então compra uma tinta baratinha de jet, né, e taca aí, mas eu achei isso meio estranho. Em relação aos slots de expansão, como eu falei anteriormente, eles são de 7 slots de expansão, 4 são parafusados. O de baixo aqui, tá vendo? A gente tem que quebrar, tá vendo? Então só os 4 de cima que são parafusados. Já é um ponto positivo, né? Porque se você comprar uma placa-mãe que tem os slots mais para PCI Express, né, mais para baixo, você não precisa estar quebrando e deixando aqueles vão ali, né? Eu considero um ponto positivo, cara. Outra coisa que ficou faltando, entrada USB tipo C, né? Ficou faltando, só tem uma entrada USB 3.0 e outra 2.0, ficou faltando, mas a gente tem que ter consciência, né, cara? Gabinetezinho desse aqui de R$ 230, já com esse visual aquário de nova geração, que as ventoinhas aqui na parte de baixo ficam inclinadas, né? Então, pô, já é um ponto positivo. Slot expansão 4 deles parafusados, isso aí também é outro ponto positivo que a gente não costuma ver em gabinete abaixo de R$ 300. Então, galera, só para concluir o vídeo, curti bastante esse gabinete, cara, da ES Gaming, modelo Zero Max, gabinete maneiro pra caramba, assim, pode colocar qualquer hardware aqui sem esquentação de cabeça, pode ser placa de vídeo high-end, pode ser water cooler high-end, você não deve ter qualquer tipo de problema, entendeu? E fica a minha recomendação desse gabinete, se você tiver interesse eu vou deixar o link na descrição para o YouTube Shopping, tá? Só de loja, link só para lojas seguras, pode ficar tranquilo. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal. Qualquer dica ou dúvida é só deixar um comentário que eu respondo assim que possível. E um forte abraço para vocês.